Bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast, essa rede de compartilhamento que tanto traz informações da nossa linda e rica região, voltada a esse agronegócio tão pujante, tão potente, que é formado pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Hoje eu trago para vocês uma fala, uma importância muito grande e que eu pessoalmente tinha muita curiosidade e aqui tendo a oportunidade, a gratificante momento de estar com o Rafael Teixeira, da BVL Vida, trazendo informações sobre compostagem. Rafael ele vai estar trazendo um pouquinho da fala, desse processo, né, que transforma e traz um produto tão importante para o agro e mais do que isso também uma história de conexão da BVL Vida com o Cealba. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite de estar trazendo a fala e estar compartilhando conhecimento com o pessoal que nos assiste. Queria que você se apresentasse e conectasse esse mundo da BVL Vida, compostagem e Cealba. Bom, agradecer. Muito obrigado, Mariana. Um prazer estar te conhecendo pessoalmente, né? Tá podendo participar aqui do Cealba Agrocast. É um prazer para mim, para nós, né, da BVL Vida. Meu nome é Rafael Teixeira, eu sou engenheiro químico, né, de formação. Atuo na BVL há mais de 10 anos, né? Sou sócio proprietário da BVL Vida. E estamos aqui para poder conversar, poder bater um papo bem legal. Já acompanho o seu podcast, então para mim é um prazer estar podendo participar aqui hoje. Obrigadão. Rafael, você tem como trazer para a gente a fala desse nome, compostagem, e o que ele traz para a gente no agronegócio, que a gente tanto precisa de um produto voltado a enriquecer o solo, a ter ferramentas de matéria orgânica. Como a compostagem e o agronegócio estão intimamente relacionados? Então, Mariana, ótima pergunta. E a compostagem é quando nós pegamos, né? Nós da BVL, nós atuamos no mercado há mais de 25 anos. E com a compostagem, são 25 anos atuando. Então, a gente tem uma vasta experiência sobre o tema, né? Então, como que a gente tem... A compostagem em si é quando você pega resíduos agroindustriais, ou resíduos industriais, resíduos orgânicos, né? E você aplica um processo nesses resíduos, onde você transforma esse material em um produto final rico em matéria orgânica, rico em carbono, porém com uma aplicação mais biológica nele, né? Vamos dizer assim, a gente aplica um processo biológico, né? Processo físico e biológico nesse resíduo, transformando esse produto final num material de muito bom uso para o produtor rural, né? Onde ele pode ter inúmeros resultados na sua lavoura. Então, a gente brinca até que a compostagem ela é um fermento orgânico, né? Você está dando para o solo carbono, você está dando para o solo matéria orgânica, pode ter também macronutrientes, mas numa concentração baixa, porém, todo esse material que está chegando para a planta, os micro-organismos do solo, os benéficos, e as raízes da planta, eles vão bater palma, né? Vão falar, opa, tá me entregando aí um alimento de altíssima qualidade e que vai retornar para a planta em qualidade depois na sua produtividade, enfim. Os micro-organismos e o solo agradecem, né? Quando você aplica esse tipo de produto. E assim, Rafael, quando a gente fala no custo-benefício, né? Porque a gente, enquanto região, a gente tem acesso a resíduos, igual você bem falou, só que esses resíduos nem sempre, atualmente, acompanham esse custo-benefício. Por exemplo, a gente tem, o mais utilizado é o quê? A nossa cama de frango aqui. Então, antigamente, o custo dessa cama de frango, para o benefício que é ela ser aplicada a nível de citricultura, de fruticultura, era fenomenal. Então, a gente tinha aí 150, 170, 180 posto em roça tonelada. E isso, de fato, dava para a gente um respiro de colocar uma quantidade suficiente para nível de campo ter esses resultados, né? Mas hoje, quando a gente fala num preço de 300, 320 posto em roça, num produto que não está trabalhado, num produto que ainda não está, de fato, tão pronto quanto uma compostagem, a gente fica pensando, né? Poxa, será que não tem alternativas que a gente possa, com esse mesmo dinheiro, estar trazendo para o campo algo melhor? Então, eu enxergo muito essa questão do custo-benefício e ver o sistema como um todo, né? Você bem falou, você está entregando para o solo algo trabalhado,
né? Algo de fato que vai estar trazendo ali para o produtor um custo-benefício, acho que amplo, né? De uma forma bem melhor. Conta um pouquinho para a gente que a BVL está na nossa região Cealba já tem alguns anos, né? Sim. As andanças de seu Luís, lembrança aí, seu Luís. Bom, primeiro sobre essa questão do custo, né? O custo-benefício. E concordo contigo, né? Quando você aplica um esterco bovino, uma cama de frango, é um bom produto? É. Só que esse produto ainda não passou por um processo, ele não foi compostado, né? Então, é possível sim, dentro da fazenda, se o produtor tem resíduos, hoje na BVL, depois vou contar um pouquinho da nossa história, mas a gente pode atuar fazendo esse composto dentro da fazenda, quando o produtor já tem resíduos, né? Ou então, hoje a gente produz essa compostagem na indústria, ou em regiões a gente consegue utilizar os resíduos da região e ter esse produto final. Então, assim, você ter um produto final rico em carbono, rico em matéria orgânica e também rico biologicamente, porque não estou dizendo que ele vai ter concentrações de micro-organismos, mas você ativou a microbiologia, né, desse composto. E você entregar esse material, esse produto final para a planta, para o solo, ele vai responder melhor, né? E com um custo bem interessante. Então, você está trabalhando, né, todo esse processo você está reutilizando resíduos, mas você está dando uma condição melhor, né, para que esse resíduo no final possa ser reutilizado. Então, essa cadeia circular, né, que acaba sendo feita, ela ajuda demais a toda a sociedade, mas principalmente você consegue entregar para a planta um baita de um produto, né? Rafael, tem como você falar sobre esse tempo que esse produto já pronto, ele permanece dentro do sistema do produtor, frente a essas outras ferramentas de resíduos? Por exemplo, se a gente colocar hoje, vamos lá, 5 toneladas de esterco de frango ou de esterco de bovino numa área, frente a 5 toneladas de um composto. Quanto tempo a gente compara essas duas 5 toneladas, digamos assim? Eu vou te dar um exemplo de um estudo que nós fizemos na região de Bom Jesus da Lapa, né? Que fica próximo ali à fábrica, né? A nossa indústria, nós ficamos entre Barreiras e Luiz Eduardo, né? A nossa indústria. E ali em Bom Jesus da Lapa é uma região que a gente já vem atuando também há um bom tempo. E fizemos esse estudo dentro de um produtor, comparando a aplicação, né, de um esterco versus a aplicação da compostagem. E nós tivemos, avaliando, né, durante um bom tempo, esse composto orgânico com um período de 8 meses. Né, a presença ali. Já o outro material, ele acaba em bem menos tempo sendo degradado. Então, assim, você também tem por isso que o custo-benefício dele é muito interessante. Além de tudo isso que a gente trouxe, né, comentando sobre a compostagem, você ainda tem outros benefícios que agregam também nessa questão. Então imagina, um produtor ele precisa pegar um material não compostado, ele tem que aplicar várias vezes, né? Quanto o material, uma compostagem bem feita, né, você vai ter também esse benefício de mais tempo ali na lavoura e ele entregando esse resultado para a planta durante mais tempo. E quando a gente traz isso no contexto industrial, né, de controles de processos, da logística mesmo, da produção, há de fato uma segurança, né? Para quem vai adquirir, para quem está tentando entender, porque você sabe que o produtor brasileiro, ele traz para si muitas responsabilidades e às vezes, por conta de custo, ele tenta assumir para ele isso, né? Eu vou comprar tal insumo, eu mesmo vou fazer, vou aplicar, porque vai ter de fato um aproveitamento melhor, eu vou ter uma margem maior. Você podia falar um pouco desses processos industriais, o quanto eles oferecem de segurança, né, para quem de fato está adquirindo um produto já pronto, frente a assumir, né, essa responsabilidade. Sim. E entregar para o seu sistema produtivo, de repente, algo aquém do que está imaginando ser, né? É legal essa pergunta que você fez, porque realmente o produtor hoje, ele é agrônomo, e aí ele é biólogo, ele é microbiologista, né?
ele é advogado, ele é contador, ele é químico, ele é físico, motorista, ele é motorista, tudo. então são várias atribuições que não são fáceis, né? Então, quando você adquire esse material já pronto, é melhor também porque o processo de compostagem não é somente um processo... Hoje, você jogar na internet, você consegue ter acesso ao processo que está fazendo, né, o processo de compostagem. Porém, quando a gente fala numa escala industrial, que é o nosso caso, né, que nós fazemos na BVL e trazemos para algumas regiões também, você está falando de um processo com muito mais detalhes, né? Então, o resíduo tem que ser bem escolhido, né? Por exemplo, não é qualquer um. Tem um resíduo aqui, aplica. Tem que ver porque às vezes esse resíduo pode ter um contaminante que ao invés de você estar entregando qualidade para a lavoura, você está entregando uma bomba, né? Então tem que ser bem escolhido, bem avaliado, né? Nós fazemos análises de todos esses resíduos, né? Depois o processo também, a gente aplica numa escala industrial nesse processo etapas exatas para ele e com controles, né, específicos. Tem que ter controle de vários aspectos, né, por exemplo, umidade, temperatura. Então, isso é o básico, mas são vários indicadores que a gente acompanha nesse processo, né? E quando a gente fala de resíduo também, às vezes você acaba pegando alguns resíduos que vêm com inúmeras sujeiras, né? Então, você não pode, imagina, pegar um produto final e entregar para um produtor que tem uma pedra, que tem um capacete, que tem uma botina. Às vezes, dependendo da indústria, aquilo é um lixo, né? É um descarte, né? Então, são vários processos que a gente aplica dentro dessa produção para que, no final, você tenha esse produto com qualidade. Então, além desses processos químicos e físicos, também tem o processo biológico. Porque não adianta nada você acelerar o processo da compostagem, mas ela no final está mal feita. Quando você aplica um processo de qualidade, essa compostagem ela vai ser feita num tempo menor, mas a qualidade do produto final é muito importante, para que chegue no produtor e ele entregue. Meu pai mesmo comenta, né? A planta ela não é boba, igual nós, os seres humanos, né? Então, se trazer para a gente aqui um filé mignon, a gente vai amar, né? A planta é a mesma coisa, então, não um filé mignon, mas ela quer uma comida de qualidade. Então, quando você entrega para ela um composto bem feito e de qualidade, ela vai bater palma e ela vai aproveitar muito bem aquilo. E é interessante você falar nesse quesito pedra, viu? Porque a logística a nível de campo, ela tem que ser estudada. Quando a gente adquire algumas camas de frango, o que vem de pedra e quebra maquinário não está no gibi. Isso aí é dia parado, é máquina quebrada. E tudo isso interfere nesse custo de algo que você está tentando entregar para o sistema, mas na verdade pelo meio do caminho o barato sai caro, viu? Porque eu vou te dizer, pedra no meio do caminho, quem nunca sofreu com pedra em maquinário, nessa roça sem fim, Ave Maria, é uma dor de cabeça. Mas enfim, é buscando sempre evoluir e otimizar. E assim, vocês já estão na região, já tem um tempo. Você podia falar um pouquinho aí de seu Luiz aqui, nesse vínculo de Cealba, porque vocês estão aqui, né, enquanto empresa, de fato, acreditando nessa região. Né? Então, Perfeito. O que é que vocês enxergam nessa região que te trazem aqui, estão aqui para poder somar e trazer essas parcerias, né, mais enriquecedoras? Então, Mariana, a questão do custo-benefício que você trouxe é importantíssimo, porque você tem que ter um produto de qualidade, como a gente falou, para que o solo, os micro-organismos benéficos do solo e a planta aproveitem muito bem aquilo lá, aquele produto. Então, às vezes, tem até o produtor... o resíduo mais barato possível e aplica na lavoura. Cara, às vezes esse custo não vira benefício, vira mais problema. Como se falou, hoje as aplicações tem que ser no time correto. Então, como se falou, um maquinário que quebra, uma aplicação que não consegue ser feita por causa de um detalhe, tudo isso soma para que no final a produtividade lá na ponta vai dizer, né? Sobre Cealba e sobre BVL, então, falando um pouquinho, né, da BVL Vida, depois eu vou trazer sobre Cealba, que é uma região fantástica e que a gente também tem uma paixão muito grande, né, por aqui. A BVL Vida, nós somos uma indústria, né, de fertilizantes especiais, né? E aonde que nós atuamos? Compostagem é um braço da BVL
mas não é o único, né? Então, a gente atua também com uma linha voltada para microbiologia do solo, ou seja, uma linha de produtos que vão servir de alimentos para os micro-organismos benéficos do solo, né? Nós não vendemos o micro-organismo isolado, né? Aí tem empresas que fazem isso, e tem também a questão do on-farm, né? Que alguns produtores vêm aplicando. Mas esses nossos produtos para microbiologia do solo servem de alimento para os micro-organismos benéficos e podem ser aplicados também com micro-organismos que o produtor ou produz na fazenda ou ele compra de outras empresas, né? Essa é uma linha. A segunda linha é voltada para a nutrição das plantas, né? Então, são produtos hoje que a gente atua bastante nessa questão enzimática, né? Até eu estava te mostrando alguns nomes, né? Que são um pouco diferentes, né? Que a gente atua, mas assim, então, microbiologia do solo, né, alimentando esses micro-organismos benéficos do solo, nutrição de plantas e a compostagem, são essas 3 linhas, né? A BVL, nós estamos no mercado há 25 anos, né, há mais de 25 anos. Meu pai, conhecido como Luiz Vida, né? Vida não é sobrenome, é apelido, né? De tanto ele falar de vida do solo, de tanto falar de vida da planta. Então, meu pai é conhecido como Luiz Vida, ele foi quem fundou a BVL Vida, né? E ele começou com um remo e um balde, e uma vontade muito grande de querer trazer esse conhecimento e essas ferramentas para o produtor rural. Então, hoje, graças a Deus, estamos em 11 estados, né? Atuando, temos um total de 180 clientes, né? Graças a Deus. E meu pai, ele tem formação em biodinâmica, foi aluno da doutora Ana Primavesi, então ele pôde beber da fonte, né? E cara, é fantástico ouvir ele falar e ouvir trazer essas possibilidades, né? Hoje somos eu, ele e minha irmã, né? Como sócios da empresa, então estamos na 2ª geração, né? Atuando aí na frente da BVL Vida, né? E falando sobre Cealba, né? Então pra gente, meu pai, ele veio aqui para a região já há um bom tempo. Então, há 15 anos atrás, né? Então, a partir do seu Vicente, né? Da Itacitrus, né? Também junto com o Valdir, né? Então, são grandes conhecidos aqui da região. E meu pai, ele sempre falou pra gente aqui da região, é apaixonado aqui pela região de Cealba, né? A gente atua aqui já tem vários anos, como eu comentei contigo. Então, assim, é uma história bem interessante, né? Quem quiser conhecer depois, fico à disposição, né? E depois a gente passa as mídias sociais aí da empresa. Mas que casa muito bem, porque é uma região aqui muito legal e que a gente também tem uma história muito boa. Então, estamos aqui para poder somar, para poder ajudar, para poder desenvolver ações, para trazer esse agronegócio para o patamar que a gente merece. E trazer, tudo isso trazer grandes resultados, né? Então, como você falou, é possível sim você casar um grande resultado com essa agricultura mais sustentável, né? Mais regenerativa. É possível sim. Ô, Rafa, sabe uma coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que o pessoal também deve ter? O custo, de fato, assim, de um produto terminado de composto. Sim. Porque é o que a gente tem de comparativo aqui, seja a cama de frango, né, 30 e poucos centavos o quilo. Quanto seria mais ou menos, assim, hoje, o preço, né, de um quilo, de um composto, assim, de um produto desse já? Sim. Olha, Mariana, pensando no produto final, né, vai girar ali em torno de aproximadamente 50, 55 centavos o quilo, né? E a gente está falando de um produto que já passou por todo um processo industrial, processo químico, processo físico, já foi feito análises das matérias-primas do produto final, da etapa no meio do processo, né? Onde nós tivemos cuidado com temperatura, com umidade, e que também está biologicamente ativo. Então a gente está pegando tudo isso, falando de um produto final que vai trazer inúmeros benefícios para o produtor. Perfeito. Rafael, eu queria agradecer esse momento de fala, esse momento de trazer e compartilhar aqui o conhecimento e as ações, né, voltadas para esse agro, para essa agricultura regenerativa que está tão em alta e que cada vez mais terá pujanças mesmo, baseada em resultados positivos.
e sustentabilidade, né, como um todo. Queria que você deixasse uma mensagem para esse produtor, para esse telespectador que está nos assistindo, para contar com a BVL, com os produtos e com a vontade de vocês caminharem ainda mais buscando evolução, né? Então, parabenizo o seu Luiz, você, sua irmã, gratidão de estarem aqui enxergando esse Cealba nosso como uma oportunidade mesmo de parcerias futuras. Primeiro, novamente, queria agradecer a você, queria agradecer aqui, né, a possibilidade de eu estar participando do podcast. Muito obrigado, né? E queria trazer a todos que é possível sim trazermos ferramentas para essa agricultura, ferramentas sustentáveis para a agricultura convencional, né? Como comentei, estamos no mercado já há 25 anos atuando nessa causa e tudo se soma, né? Então é possível sim essas ferramentas auxiliarem o produtor rural a buscar uma melhor qualidade na sua colheita, né, no seu fruto, ou maior aumento de produtividade. Então é possível sim. E estamos juntos nessa caminhada, né, que não é fácil. A gente sabe quanto o produtor existem grandes desafios, né? Então a gente está aqui também para poder auxiliar nisso. E quem quiser saber um pouco mais sobre essa dinâmica, sobre esse trabalho, temos as nossas mídias sociais, né, o @BVLVida. E quem quiser também tem a minha mídia social, né, @RafaelBVL, que lá eu conto um pouco mais sobre essa agricultura e como que a gente pode estar auxiliando o produtor. Perfeito, obrigada, viu, Rafael, de coração. Estamos aqui encerrados mais um episódio do Cealba Agrocast. Até a próxima!